E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Dev Club. Eu sou o Gustavo Machado e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como a gente sai do completo zero no Tableau e chega a um dashboard sensacional. Então assim, ó, já corre, se inscreve no canal, deixa seu like para não perder nenhum conteúdo como esse que a gente está vendo aqui. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o Tableau é que a gente tem dois softwares principais. O primeiro é o Tableau Desktop, é onde a gente vai estar fazendo, por exemplo, várias conexões com bancos de dados, como a Tina, MySQL e outros bancos de dados. Porém, essa versão Desktop, ela é paga. Em contrapartida, a versão paga, a gente tem o Tableau Public. O Tableau Public, ele é feito para a comunidade e ele é de graça. Só que, com ele, a gente só consegue conectar em arquivos CSV ou em arquivos de Excel. E é exatamente ele que a gente vai estar utilizando hoje. Por quê? Primeiro, ele é grátis, você não precisa estar pagando nada para ter e você consegue criar um portfólio muito legal utilizando o próprio Tableau Public. E eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Uma vez que a gente carregou a nossa tabela, a gente tem aqui a visão da planilha dentro do Tableau. Essa visão de planilha, a gente vai ver aqui deste lado os nossos dados, então a fonte de dados que a gente criou, depois as tabelas que a gente foi conectando lá na primeira etapa. Então, as três tabelas estão aqui dentro e elas são sempre divididas com esse tracinho que a gente vê aqui. E o que seria esse traço? Então, ó, tem um traço aqui, tem um traço aqui embaixo. O que seria esse traço? É uma divisão entre as nossas dimensões e as nossas medidas, ok? Então, assim, essas informações aqui o Tableau já identifica como uma medida. E o que é uma medida? Algum número que pode ser agregado dentro do Tableau. Por exemplo, a venda, eu posso estar somando a venda, ou pegando a média da venda, ou a mediana da venda. Por isso a gente chama de medida. E depois, a gente tem aqui, então, as informações de latitude e longitude, e nomes e valores de medida. Fora isso, a gente tem aqui, então, o painel de filtros, aqui é onde a gente vai estar colocando nossos filtros para ser aplicado dentro dessa planilha, e as nossas marcas, onde a gente vai estar configurando cor, tamanho, rótulo, dica de ferramenta, entre outras informações. E aqui em cima, a gente tem aonde a gente vai colocar os nossos valores de coluna e os nossos valores de linha. E aqui também a gente tem como a gente coloca cada uma das informações. Então, o valor de coluna a gente pode tanto colocar aqui em cima, quanto colocar aqui dentro, e o valor de linha a gente pode tanto colocar aqui em cima, quanto aqui dentro desse lado. Então, vamos começar a fazer a nossa visualização. Vamos dizer que eu queira ver no tempo qual é o valor da minha venda. Então, a primeira coisa que eu sei é que eu vou precisar da venda. Peguei o campo, arrastei para dentro, ele já vai me trazer aqui, ó, soma de vendas. E eu quero ver essa venda, então, por uma data. Eu vou pegar aqui a data do pedido. Então, vou colocar aqui em linha. A gente vai ver aqui, ó, que ele já traz por padrão a informação de ano e uma hierarquia, onde eu posso estar vindo nesse maisinho e estar abrindo aqui de ano para trimestre, de trimestre para mês e de mês para dia. Assim, chegando no valor de venda por dia. Só que eu não quero isso, eu quero trazer um gráfico de linhas. Como é que eu vou estar utilizando isso? A gente tem esse painel de Mostre-me e aqui dentro do painel de Mostre-me a gente tem vários exemplos de gráficos que a gente pode estar utilizando. E a gente tem aqui o gráfico de linha. Com os dados ali dentro da minha tabela, eu só clico aqui no gráfico de linha e ele já transforma as minhas informações, as informações que eu tenho aqui dentro, para o meu gráfico de linha. Só que vejam, ele está aqui me abrindo essa informação por dia. Só que eu quero ver ela por mês. Então eu vou vir aqui no dia e vou alterar ele. Então aqui, ó, está selecionado essa informação, dia 8 de maio, eu quero mês, e eu altero para o mês. Assim a gente tem um evolutivo de vendas mês a mês. Então se a gente for passando o mouse aqui em cima, a dica de ferramenta ela vai trazendo para a gente essa informação. Só que a gente pode estar mudando esse gráfico. Como é que a gente consegue fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar cor, para que a gente veja algum tipo de oscilação ali junto. Com o Ctrl selecionado, eu vou clicar aqui essa soma de sales e vou jogar aqui na cor. Então ele já vem aqui e me coloca um degradê de cores, quando lá em cima o maior já é um pouco mais escuro. E eu posso também colocar essa mesma informação, também com o Ctrl selecionado no rótulo.
E caso eu queira fazer isso ficar um pouquinho melhor de visualizar, eu posso jogar no tamanho. Então vocês vão ver que conforme maior, ele vai engrossando a minha linha. Então eu consigo facilmente identificar ali. Só que a gente vê que o rótulo ele ficou bem poluído aqui. Vamos tirar esse rótulo, eu vou deixar somente as informações da cor e da grossura. Então a gente já tem a nossa primeira planilha. E uma planilha faz parte de um painel. E o que é um painel? Nada mais do que um conjunto de visualizações, um conjunto de planilhas que me mostram num contexto maior um dashboard. Então vamos já criar mais uma planilha, só para a gente já vir depois e trabalhar no nosso painel. Vamos criar aqui mais uma. Para criar, eu tenho esse botãozinho aqui embaixo, que é uma nova planilha. Ele já vem aqui, ó, planilha 2. E aqui na planilha 2, a gente vai pegar então a venda por produto. Eu tenho aqui o nome do produto, vou colocar na linha, vou adicionar todos os membros, e eu posso vir aqui e posso colocar a soma da minha venda. Coloquei no texto, mas vou mudar ele, então, para barra. E vou colocar uma ordenação. Eu quero ver, então, os maiores em cima. Então, eu venho aqui e só ordeno. E automaticamente ele já me traz os maiores para cima. A gente pode também puxar um pouquinho para o lado aqui para ficar mais fácil de visualização. Então, eu já vejo as informações aqui dentro por produto. Só que pensei no seguinte, no menor nível produto, eu tenho muita informação aqui. E eu posso estar, então, utilizando uma outra estratégia, que é a estratégia de hierarquia. Eu posso estar criando essa hierarquia com as informações de produto. Então, eu tenho aqui, ó, produto, eu tenho a subcategoria e eu tenho a categoria. Vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, hierarquia, criar hierarquia. E eu vou colocar aqui, ó, produto. É a minha hierarquia de produto. Então, ele fez esse agrupamento de informações aqui dentro e eu posso estar, então, ordenando eles para que fique melhor a minha visualização. Eu vou pegar, então, essa hierarquia, vou colocar aqui dentro. A primeira coisa que ele sempre vai me trazer é o maior nível, que para mim é a categoria. E eu posso estar abrindo aqui dentro. Então, ó, categoria, ele depois a categoria me mostra subcategorias, e eu posso vir aqui no maisinho e depois ver os meus produtos. Vamos somente ordenar as informações aqui, para ele me trazer sempre a informação do maior para o menor, e eu vou colocar, então, aqui no rótulo, as nossas informações. Com essas duas planilhas, eu consigo já criar um dashboard, já começar a criar o nosso painel. Então, eu vou vir aqui e vou criar um novo painel, e é aqui que a gente vai estar criando os nossos dashboards, ok? Então, como é que funciona aqui para colocar as informações dentro do painel? A gente tem duas coisas que a gente pode estar utilizando, dois formatos de colocar as informações aqui. Um primeiro é um lado a lado, e nesse lado a lado eu vou poder vir aqui e estar encaixando as visualizações e dividindo a minha tela conforme eu vou estar inserindo as minhas informações, e também eu vou poder estar utilizando o flutuante. No caso do flutuante, eu vou estar puxando qualquer coisa e no mouse mesmo ali eu vou estar acertando isso no lugar que eu quero. Isso é muito particular, mas eu, Gustavo, gosto de utilizar os containers para deixar mais certinho ali os espaçamentos e tudo certinho. Existem pessoas que gostam de fazer isso dentro do flutuante. Eu mesmo já trabalhei com várias delas e não julgo nenhuma delas. Eu, Gustavo, gosto de fazer tudo em container. Mas então, eu vou mostrar para vocês como a gente cria isso no container. Para criar no container, a primeira coisa que eu vou puxar é esse container vertical. Opa, eu vou puxar lado a lado aqui primeiro. Eu vou puxar esse container vertical. E nesse container vertical, eu vou estar inserindo uma informação em branco. Só para mim conseguir visualizar onde está colocando cada uma das informações das minhas caixas. Vou pegar um outro container horizontal para a gente fazer o nosso cabeçalho. Eu coloquei aqui em cima e eu vou vir aqui e vou editar a altura. Vou deixar essa altura com 60. Eu gosto de colocar 60, tá? Eu tenho aqui, então, o meu container e dentro desse container eu vou estar alterando a tela de fundo. Eu já deixei um azul separado aqui para ficar mais fácil e vou colocar, então, um texto aqui dentro desse container. Vou colocar como dashboard. Exemplo. E aqui, dentro dessa caixa de texto, e em todas as caixas de texto que o Tableau oferece para a gente pode estar editando
tanta fonte, eu vou colocar aqui essa tábua upload, vou colocar com 16 em negrito e vou mudar para branco, porque meu header já é azul. Então, coloquei OK, então eu já tenho aqui o meu texto dentro do header. E eu posso, então, já colocar um outro container horizontal aqui embaixo e posso colocar a minha planilha 1 e a minha planilha 2. Então, vocês viram, ó, coloquei o container horizontal, já consigo encaixar um do lado do outro. Ele automaticamente já traz para a gente as legendas. Eu vou colocar essa legenda aqui embaixo, aqui do lado, a gente já vai acertar ela para colocar embaixo. E então eu já tenho os meus elementos, aqueles elementos que eu criei dentro da planilha, aqui dentro do Tableau. Vamos então acertar para que a gente consiga colocar, por exemplo, essa legenda aqui embaixo. Para isso, lembra que a gente utilizou um container horizontal, eu vou estar utilizando um container vertical. Vou pegar esse nosso informação, nossa legenda, vou colocar dentro desse container e depois eu vou vir com a planilha aqui em cima da minha legenda. Então, ó, eu já tenho aqui uma visualização com a minha legenda aqui embaixo. O que eu posso fazer também? Vou clicar 2 vezes para ele selecionar o container e vou diminuir o tamanho desse container. Vamos pegar aqui, ele está com 677, vou deixar ele com 400. Assim, ele fica um pouco menor e eu consigo estar colocando mais informações abaixo. Outras coisas que a gente pode estar fazendo aqui dentro do Tableau. Vocês estão vendo que essa visualização, ela está aqui, ó, pequena de altura, ela está preenchendo tudo na largura, mas está ficando pequena de altura. O Tableau tem uma informação, uma forma de visualização, que são essas aqui. O padrão, ele vai sempre se ajustar aquilo que a gente tem ali. Ele pode colocar para sempre ajustar a largura, sempre ajustar a altura, ou o que eu vou estar utilizando agora, que é a exibição inteira. Quando eu clico em exibição inteira, ele vai colocar o meu gráfico para tomar todo o espaço que eu delimitei para ele. No caso, o que eu delimitei dentro desse nosso container. E a partir do momento que eu abrir as informações, ele sempre vai estar ajustando para que a informação caiba dentro deste container. Legal, a gente já tem algumas informações aqui, mas dá para a gente colocar mais. Vamos criar então um mapa, para a gente ver a venda, por exemplo, por alguma informação dentro de um mapa. Vamos lá, criar uma nova planilha. E eu vou estar pegando, vou colocar aqui então, país. Peguei o campo de país e vou jogar aqui dentro da minha planilha. Lembra que ele já estava com uma informação falando que isso era um mapa, né? Então vocês vão ver que ele já me traz aqui dentro de um mapa. O próprio Tableau já identifica que isso é um mapa. Então, com isso, eu posso vir aqui e vou falar assim, ó, qual é o tipo de mapa que eu quero? Eu vou pegar e vou mudar aqui dentro para um mapa de preenchimento. Ele já preencheu aqui os países que a gente tem já, que na verdade é os Estados Unidos. Dentro disso, eu posso estar, então, usar país me ajuda. Vamos pegar, então, cidade. Aqui é um ponto legal. Vocês viram que quando a gente colocou ali cidade, ele saiu lá dos Estados Unidos e veio aqui para o Brasil. Por quê? Porque quando a gente está olhando, se vocês verem aqui, eu estou bem em cima, mas se vocês verem aqui, ó, eu tenho esse 523 desconhecidos. O que a gente vai estar falando para o Tableau? O que é cada uma dessas coisas? Vamos vir aqui, então, editar locais. O que eu estou falando para ele? O que ele está falando? Ele fala assim, ó, o país que eu estou utilizando aqui é Brasil, mas eu vou falar para ele, não, eu quero que você pegue o país do campo country. O estado, eu quero que você pegue do campo estado. E a cidade do campo city. Quando eu coloco OK de novo, vocês vão ver que mudou, então, a nossa visualização. E ele já está mostrando ali uma informação mais precisa. Eu vou tirar aqui a cidade, que não vai ajudar a gente. Então eu tenho aqui os estados, 2 Estados Unidos já demarcados. Só que lembra que eu queria ver qual a diferença de vendas entre eles. Então a gente vai pegar então a venda e vamos colocar aqui na cor. E ele já me mostra um destaque ali, quais são os estados que mais têm venda. Califórnia é o primeiro deles, depois eu venho aqui, ó, Nova York é o segundo e Texas o terceiro. A gente pode ter algum outro aqui, tá um pouquinho perto do Texas, mas é o Texas depois do Washington. Então a gente consegue pegar facilmente e tá visualizando as nossas informações. Uma coisa que a gente pode também estar fazendo é renomeando as nossas planilhas. Então eu posso vir aqui clicando 2 vezes em cima do nome da planilha ali embaixo e colocar aqui, ó, mapa. E assim vou dando nomes para ficar mais fácil a visualização dentro do Tableau. Vou lá no meu painel, eu vou pegar aqui o mapa e vou jogar ele aqui embaixo. Por quê? Eu quero que ele tome esse espaço de baixo. Vou tirar essa caixa em branco, para que ele informe mais, que ele coloque mais coisa. E eu vou fazer o seguinte, para ficar melhor a nossa visualização, eu vou estar pegando
e vou estar diminuindo a altura para 1000 pixels. Ele automaticamente já identifica, já se ajeita para ficar em 1000 pixels. Ainda assim, eu quero que tudo fique na mesma tela, eu vou deixar 900 e assim ele já está tudo aqui dentro. Legal, a gente tem então uma visualização já com alguns gráficos, mas faltam ainda as coisas. Quais são as coisas que faltam? A gente poderia então colocar filtros. Como é que a gente vai colocar esses filtros? Eu vou inserir aqui um container horizontal aqui em cima e vou diminuir o tamanho dele para 50. Vou deixar ele aqui. Eu vou clicar em cima de uma das minhas planilhas, venho aqui nessa setinha para baixo e eu tenho aqui, ó, filtros. Eu vou puxar o filtro de categoria. Coloquei categoria ali e ele já me trouxe aqui, ó, o nosso filtro de categoria. Peguei ele, arrastei ele para onde eu quero que ele fique. Vou fazer a mesma coisa com o país, filtro, país. Ele já está aqui o país. Vou pegar aqui, filtro, estado. E também vou estar utilizando um filtro de data. Só que vocês viram que assim, ficou bem estranho isso daqui, né? Vamos então editar o nosso filtro. O filtro, então, clicando nesse mais opções aqui dentro, eu posso estar utilizando esses formatos de filtro. Eu gosto sempre de utilizar múltiplos, lista suspensa, porque ele fica mais fácil, mais visual pra gente. Eu vou colocar esse mesmo dentro dos outros. E vou estar inserindo um botão de aplicar. Para ficar mais fácil a pessoa não clicar e já filtrar todo o dashboard, vou colocar um botão de aplicar para ficar mais visual. Então, ó, vamos mais opções, personalizar, mostrar botão de aplicar. E assim, a mesma coisa para esses três aqui. E vocês devem estar se perguntando por que eu não estou fazendo isso pro de data. Porque no de data, então, eu tenho esse slicer, onde eu vou estar puxando a data sem estar mexendo nas outras coisas. Então, vou deixar ele da forma que está. Cliquei 2 vezes para a gente selecionar o container todo. Venho aqui e vou clicar no mais opções e vou colocar distribuir o conteúdo igualmente, para que ele coloque no mesmo tamanho todos os meus conteúdos. E vou aumentar um pouquinho o que eu tinha colocado com 50 antes para adequar a esse filtro que a gente tem ali de slicer. Então, eu coloquei 70, vocês viram que ali o slicer começou a aparecer. Outra coisa que a gente precisa fazer, ó, se eu pegar aqui então filtrar, vou pegar aqui, eu vou filtrar categoria para tecnologia somente. Vocês viram que ele filtrou somente nessa planilha? Para que ele filtre em todas as planilhas, eu preciso vir aqui e clicar em aplicar a todas as planilhas, todas as que usam essa fonte de dados. Eu vou fazer isso em todos os meus filtros, inclusive no filtro de mês. Então agora se eu vir aqui e for alterar, por exemplo, para tecnologia, aplicar o meu filtro de tecnologia, eu consigo ver a venda de tecnologia mês a mês dentro do meu país. Então aqui, ó, só tem os Estados Unidos, mas a gente pode fazer o seguinte, ó, eu quero só Alabama, Flórida, Georgia e Kansas. Quando eu coloco aplicar, ele já vai mudar todos os meus gráficos exatamente para aquilo que eu estou selecionando aqui. Só que a gente tem uma outra forma de estar fazendo filtros também dentro do Tableau, que é, vou pegar aqui e vou habilitar esse símbolozinho aqui, ó, usar como filtro. Para isso, vou fazer a mesma coisa nesse aqui. O que ele vai habilitar? Que eu clique em cima da informação e a partir do momento que eu clico em cima da informação, ele mude o resultado das outras. Então vamos fazer o seguinte, ó, a gente viu aqui que Califórnia é o estado que mais vende, mas o que eles mais vendem? Vamos clicar aqui. A gente viu que ele vende mais tecnologia. Legal. Mas o que de tecnologia? E aqui a gente vai ver, ó, vende mais telefone. E assim, a gente pode clicar então no telefone e ver a evolução de venda. A gente teve meses que estavam bem baixos aqui, e aí vale a gente olhar a sazonalidade, o que pode ter acontecido para que isso aconteça, e acontece, na verdade, já de tempos em tempos, então pode ser algum tipo de sazonalidade. Por exemplo, eu tenho sobe muito no Dia dos Namorados, ou sobe muito no Natal a venda, eu vou ter que saber um pouco do negócio para entender o que eu estou visualizando ali. Mas, de qualquer forma, aqui eu já tenho um primeiro dashboard para a gente estar visualizando as nossas informações. Legal, vamos lá. Eu tenho o dashboard, eu já tenho ali uma visualização. Você pode criar a visualização que você mais precisar. E como é que eu faço, então, para publicar isso para estar dentro do meu portfólio? Deixa eu só voltar aqui. Vou deixar ele aqui na categoria. Então, como é que eu faço para publicar? Eu venho aqui em servidor, vou colocar aqui, ó, executar otimizador. E ele automaticamente já olha para minha visualização e fala assim, ó, peraí,
Ó, tem uma coisa que você precisa agir. O que é isso? Eu tenho 22 campos que eu não utilizei e que estão na minha fonte de dados. Eu vou falar para ele e falar assim, ó, ok, vamos lá, vamos publicar. Então vem aqui em publicar. Então aqui eu já tenho uma visualização bem simples para que você consiga, por exemplo, já iniciar o trabalho com suas fontes de dados ou até criando o seu próprio portfólio utilizando o Tableau Public. Então, como você pode ver, o Tableau é uma ferramenta bem simples de estar mexendo e que vai te ajudar no dia a dia a você analisar melhor os dados que você tem dentro da sua empresa ou até no dia a dia pessoal. E também vai te dar a possibilidade de você estar criando um portfólio e publicando esse portfólio para mostrar para recrutadores que você é a pessoa que eles estão precisando para fazer a análise de dados dentro das vagas que eles têm. Então, desde já, eu agradeço você ter visto esse vídeo como um todo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha pra gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.